70% das mulheres permanecem em relacionamentos que drenam sua energia vital por anos, décadas inteiras. Não porque não sabem que deveriam partir, mas porque carregam um peso invisível que as paralisa. Carl Jung, o revolucionário, psicanalista suíço, descobriu algo que pode mudar sua vida para sempre. Existe uma força inconsciente, um mecanismo oculto em nossa psique, que nos mantém presas a padrões destrutivos mesmo quando nossa alma grita por liberdade. Ele chamou isso de lealdade inconsciente, e hoje você vai descobrir como quebrar essas correntes invisíveis que te impedem de deixar ir o que não te serve mais. Se você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente conhece essa dor. Você sabe que precisa partir, que precisa se libertar, mas algo dentro de você sussurra que isso seria egoísta, cruel, errado. Você se sente dividida entre o que sua mente racional sabe que é certo e o que seu coração condicionado sente como traição. Jung descobriu que essa não é uma fraqueza sua. Não é falta de coragem. É um programa ancestral rodando em segundo plano na sua psique. Comenta aqui de onde você está me assistindo. Quero saber se você está na sua casa, no trabalho ou naquele momento de insônia quando a mente não para de pensar nele. Vamos criar uma corrente de apoio entre mulheres que estão passando pelo mesmo. Porque você não está sozinha nessa jornada. E hoje você vai descobrir que existe uma saída cientificamente comprovada para essa armadilha emocional. A culpa que você sente não é sua culpa. Deixe isso entrar profundamente no seu coração. A dificuldade que você tem para deixar ir não é um defeito de caráter. Não é fraqueza. Não é falta de personalidade. É um mecanismo de sobrevivência que foi programado em você desde o útero, através de gerações de mulheres que aprenderam que sua segurança dependia de manter todos felizes, mesmo que isso custasse sua própria alma. Carl Jung passou décadas estudando a psique humana e descobriu algo revolucionário. Nós não somos apenas indivíduos isolados tomando decisões conscientes. Somos portadoras de uma herança psíquica. Carregamos dentro de nós os padrões, os medos, as lealdades de todas as mulheres que vieram antes de nós. E muitas vezes, essas lealdades inconscientes nos mantêm presas a situações que nossa consciência sabe que são tóxicas. Você já se perguntou por quê, mesmo sabendo que deveria partir, algo dentro de você se rebela contra essa ideia? Por que você se sente culpada por querer mais, por sonhar com uma vida onde você não precisa andar na ponta dos pés, onde você não precisa se diminuir para caber no mundo de alguém. Essa resistência interna não é coincidência, não é fraqueza. É o resultado de um condicionamento profundo que começou muito antes de você nascer. Jung descobriu que carregamos dentro de nós aquilo que ele chamou de complexos familiares. São como programas rodando em segundo plano no nosso inconsciente, ditando nossas reações, nossos medos, nossas decisões. E para muitas mulheres, existe um complexo específico que as mantém presas. O complexo da salvadora, da cuidadora, da mulher que acredita que seu valor está enquanto ela consegue dar, enquanto ela consegue aguentar, enquanto ela consegue salvar. Mas onde isso começou? Por que você carrega esse peso de sentir que abandonar alguém é traição? Jung nos ensina que olhemos para nossa linhagem familiar, para os padrões que foram transmitidos de mãe para filha, como um DNA emocional que passa de geração em geração. Talvez sua mãe tenha sido uma mulher que aguentou tudo em silêncio, que colocou todos antes dela mesma, que morreu um pouco a cada dia para manter a família unida. Talvez sua avó tenha sido uma mulher que nunca conheceu o direito de escolher, que aprendeu que o amor feminino é sacrifício infinito, e esse padrão, essa lealdade inconsciente ao sofrimento das mulheres da sua família, pode estar dirigindo sua vida hoje. Você pode estar repetindo, sem perceber, a mesma dança de abnegação que elas dançaram. Você pode estar honrando um pacto silencioso de que mulheres da sua família não abandonam, não partem, não priorizam a si mesmas. Mas Jung nos trouxe uma descoberta libertadora. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para se libertar deles. Quando você toma consciência de que a culpa que sente não é sua, mas é uma herança que você pode escolher não carregar mais, algo fundamental muda dentro de você. Você começa a separar o que é seu do que é dos outros, o que é presente do que é passado, o que é escolha do que é condicionamento.
A verdade é que você foi criada em uma cultura que ensina às mulheres que ser boa significa ser disponível, que ser amorosa significa ser ilimitada, que ser feminina significa ser infinitamente compreensiva. Você cresceu ouvindo frases como: mulher de verdade aguenta tudo. O amor verdadeiro não desiste. Uma boa mulher sempre dá mais uma chance. Essas não são verdades universais. São programações culturais que servem a um sistema, mas não servem à sua alma. Jung nos ensina que existe uma diferença fundamental entre culpa real e culpa programada. A culpa real surge quando você realmente machuca alguém, quando você age contra seus próprios valores, quando você causa dano consciente e desnecessário. Essa culpa é saudável. É um sinal de que você tem uma bússola moral funcionando. Mas a culpa programada é diferente. Ela surge quando você age a favor de si mesma, quando você coloca seus limites, quando você escolhe sua própria vida em vez de viver para os outros. E é essa culpa programada que te mantém presa. É ela que sussurra no seu ouvido que você é egoísta por querer mais, que você é cruel por não conseguir mais dar chances infinitas, que você é má por sentir que merece ser tratada com respeito e amor. Essa culpa não é sua guia. É sua prisão. Imagine por um momento como seria sua vida se você não carregasse esse peso. Imagine como seria acordar de manhã e não sentir aquele aperto no peito, aquela sensação de estar sempre devendo algo a alguém. Imagine como seria tomar decisões baseadas no que é bom para você, não no que os outros esperam de você. Imagine como seria sentir que você tem o direito de ser feliz, não apenas de fazer os outros felizes. Essa não é uma fantasia impossível. É uma realidade que muitas mulheres já conquistaram aplicando os ensinamentos de Jung. Elas aprenderam a diferença entre compaixão e autossacrifício, entre amor e dependência, entre cuidar e controlar. Elas descobriram que deixar ir não é abandono, é liberação. Não é crueldade, é sabedoria. Não é egoísmo, é amor próprio. A jornada que você está prestes a fazer não é fácil, mas é necessária. Ela vai te levar pelos caminhos mais profundos da sua psique, pelos lugares onde você guarda suas feridas mais antigas, seus medos mais primitivos, suas lealdades mais cegas. Mas ela também vai te levar de volta para casa, para o lugar onde você pode ser completamente você mesma, onde você não precisa se diminuir para caber, onde você não precisa carregar o peso do mundo nos ombros. Jung acreditava que cada ser humano tem um processo chamado individuação, que é o caminho para se tornar quem você realmente é, não quem os outros precisam que você seja. Para muitas mulheres, esse processo começa com a coragem de deixar ir o que não serve mais, de se libertar das prisões douradas do ser boa, de escolher a autenticidade em vez da aprovação. E você, que está assistindo isso agora, você já deu o primeiro passo. Você já reconheceu que algo precisa mudar. Você já sentiu que existe uma vida mais verdadeira te esperando do outro lado do medo. Você já ouviu o chamado da sua alma pedindo para ser livre. Agora é hora de aprender como responder a esse chamado, como honrar essa sede de liberdade que pulsa dentro de você. Hoje você vai descobrir que deixar ir não é sobre ser forte o suficiente para cortar laços. É sobre ser sábia o suficiente para reconhecer quando esses laços se tornaram correntes. Você vai aprender que a culpa que sente não é evidência de que você está errada, mas evidência de que você foi condicionada a priorizar o conforto dos outros sobre sua própria verdade. O método que você vai aprender hoje não é apenas teoria, não é apenas conversa bonita. É um sistema prático, testado por décadas de trabalho clínico, baseado na compreensão profunda de como a psique humana funciona. É um mapa para navegar pela tempestade emocional que é deixar ir alguém que você ama, mas que não consegue mais carregar. Você está pronta para essa jornada? Está pronta para descobrir que a mulher que você sempre foi está esperando do outro lado do medo? Está pronta para aprender que deixar ir não é desistir de amor, mas finalmente aprender a amar de verdade, começando por você mesma? Então, vamos começar essa transformação pelo lugar mais profundo e mais assustador, reconhecendo a sombra do seu relacionamento. Jung descobriu que todos nós temos uma sombra, uma parte da nossa personalidade que escondemos não apenas dos outros, mas principalmente de nós mesmos.
E quando se trata de relacionamentos tóxicos, nossa sombra está intimamente conectada com os padrões que aprendemos em casa, com as feridas que herdamos da nossa família. Você já parou para pensar por que escolheu exatamente esse tipo de pessoa? Por que, entre tantas opções no mundo, você foi atraída por alguém que desperta em você os mesmos sentimentos de ansiedade, de inadequação, de necessidade de provar seu valor que você sentia na infância? Isso não é coincidência, não é azar, não é destino. É sua psique tentando curar feridas antigas através de situações presentes. Jung nos ensina que nós inconscientemente recriamos em nossos relacionamentos adultos as dinâmicas que conhecemos na infância. Se você cresceu em uma casa onde o amor era condicional, onde você precisava ser perfeita para ser aceita, onde você aprendeu que conflito significa rejeição, sua psique vai buscar parceiros que reativem essas mesmas dinâmicas. Não porque você gosta de sofrer, mas porque sua mente inconsciente acredita que se você conseguir finalmente conquistar o amor dessa pessoa difícil, você vai curar a ferida original. Mas aqui está a verdade que Jung descobriu e que pode libertar você. Você não pode curar feridas da infância através de relacionamentos adultos. Você não pode conseguir do seu parceiro o que você não conseguiu dos seus pais. Você não pode forçar alguém a te amar da forma que você precisava ser amada quando era criança. Essa é uma missão impossível que vai te drenar para sempre. Então vamos fazer um exercício prático agora. Pense na sua família de origem. Como era a dinâmica entre seus pais? Como sua mãe reagia quando seu pai ficava bravo? Como seu pai reagia quando sua mãe ficava triste? Quais eram as regras não ditas sobre como demonstrar amor? Como lidar com raiva? Como resolver conflitos? Essas regras, essas dinâmicas, esses padrões estão rodando na sua vida hoje, dirigindo suas escolhas sem que você perceba. Talvez você tenha crescido vendo sua mãe se desculpar por tudo, assumir a culpa por problemas que não eram dela, diminuir seus próprios sonhos para manter a paz. E agora você se encontra fazendo a mesma coisa, pedindo desculpas por existir, assumindo responsabilidade pelos humores do seu parceiro, abandonando seus próprios desejos para evitar conflito. Essa é a lealdade inconsciente que Jung identificou. Você está sendo leal a um padrão familiar, mesmo que esse padrão te machuque. Ou talvez você tenha crescido em uma casa onde o amor era uma moeda de troca, onde você precisava ser útil para ser valorizada, onde você aprendeu que seu valor estava em quanto você conseguia dar. E agora você se encontra em relacionamentos onde você dá, esperando receber de volta, mas só recebendo migalhas. Você está tentando comprar amor, assim como aprendeu que o amor deveria ser comprado. A sombra do seu relacionamento atual não é apenas sobre ele, é sobre você. É sobre as partes de você que você não quer enxergar, as necessidades que você não quer admitir, os medos que você não quer enfrentar. Jung dizia que tudo que nos irrita profundamente no outro é um reflexo de algo em nós mesmos. Não, porque somos iguais a essa pessoa, mas porque essa pessoa ativa em nós partes que preferimos manter escondidas. Você se irrita com o egoísmo dele? Talvez porque você gostaria de ser um pouco mais egoísta, de priorizar suas próprias necessidades. Você se irrita com a frieza dele? Talvez porque você gostaria de ser um pouco mais fria, de conseguir se proteger melhor. Você se irrita com a irresponsabilidade dele? Talvez porque você gostaria de ser um pouco mais livre, de não carregar o peso do mundo nos ombros. Reconhecer sua sombra não é sobre se culpar, é sobre se conhecer. É sobre entender que você não é vítima passiva de um destino cruel. Você é participante ativa de uma dança inconsciente. E quando você reconhece os passos dessa dança, você pode escolher parar de dançar. Agora vamos falar sobre a culpa programada. Essa força silenciosa que mantém você presa mesmo quando sua razão grita para você sair. A culpa programada é diferente da culpa real. A culpa real surge quando você genuinamente machuca alguém, quando você age contra seus próprios valores, quando você causa dano consciente. Essa culpa é saudável, é um sinal de que sua bússola moral está funcionando. Mas a culpa programada é uma falsa culpa. Ela surge quando você age a favor de si mesma, quando você coloca limites, quando você escolhe sua própria felicidade.
Ela foi plantada em você por uma cultura que ensina às mulheres que ser boa significa ser disponível, que ser amorosa significa ser ilimitada, que ser feminina significa ser infinitamente compreensiva. Você sente culpa por querer mais na vida? Culpa programada. Você sente culpa por não conseguir mais tolerar certas atitudes? Culpa programada. Você sente culpa por sonhar com uma vida onde você é prioridade? Culpa programada. Essa culpa não é sua guia moral, é sua prisão emocional. Jung desenvolveu uma técnica poderosa para trabalhar com essa culpa programada. Ele chamou de diálogo ativo com os complexos. Você vai conversar com essa culpa como se ela fosse uma pessoa separada de você. Você vai perguntar para ela: de onde você veio? Quem te ensinou? A quem você serve? E você vai descobrir que essa culpa não é sua. É uma voz que foi implantada em você por gerações de condicionamento. Imagine por um momento que você pudesse conversar com essa culpa que te paralisa. O que ela diria? Talvez ela diria: você não pode partir, ele precisa de você. Mas de onde vem essa voz? Não é sua. É a voz da sua mãe, da sua avó, de todas as mulheres que aprenderam que seu valor estava em ser indispensável. Ou talvez ela diria: você vai se arrepender, você vai ficar sozinha. Mas de onde vem esse medo? Não é seu. É um medo ancestral. Um medo que foi passado de geração em geração, quando as mulheres dependiam economicamente dos homens para sobreviver. Quando você reconhece que essas vozes não são suas, você pode começar a escolher quais vozes ouvir. Você pode começar a distinguir entre a sabedoria da sua alma e o condicionamento da sua mente. Você pode começar a confiar na sua própria percepção, na sua própria verdade, na sua própria necessidade de ser feliz. A técnica junguiana de retirada das projeções é fundamental nesse processo. Você projeta no seu parceiro qualidades que ele não tem, potenciais que ele não vai realizar, mudanças que ele não vai fazer. Você se apaixona não por quem ele é, mas por quem você imagina que ele pode se tornar. E você fica presa nessa fantasia, alimentando um relacionamento com uma pessoa que existe apenas na sua imaginação. Retirar as projeções é ver a pessoa como ela realmente é, não como você gostaria que ela fosse. É reconhecer que você não pode mudar ninguém, que você não pode amar alguém para que ele se torne melhor, que você não pode salvar ninguém que não quer ser salvo. É doloroso, é assustador, mas é libertador. Quando você para de projetar, você para de viver no futuro hipotético e começa a viver no presente real. Você para de amar um potencial e começa a lidar com a realidade. Você para de ser a terapeuta não remunerada de alguém e começa a ser a protagonista da sua própria vida. Jung acreditava que o maior serviço que você pode prestar a alguém é se tornar quem você realmente é. Não ser quem eles precisam que você seja. Não ser quem eles querem que você seja. Mas ser autenticamente você. E às vezes, ser autenticamente você significa reconhecer que você não pode mais estar em certas situações, que você não pode mais carregar certas pessoas, que você não pode mais sacrificar sua própria verdade para manter a paz. Isso não é crueldade, é sabedoria, não é egoísmo, é amor próprio, não é abandono, é liberação. Você está liberando essa pessoa da responsabilidade impossível de te fazer feliz, e você está se liberando da responsabilidade impossível de fazer essa pessoa mudar. Sombra do seu relacionamento também inclui sua própria resistência a ser feliz. Sim, você ouviu certo. Parte de você tem medo da felicidade, tem medo de ser livre, tem medo de ser poderosa. Porque se você for feliz, se você for livre, se você for poderosa, você vai ter que assumir total responsabilidade pela sua vida. Você não vai mais poder culpar ninguém pelo seu sofrimento. Você não vai mais poder se esconder atrás do papel de vítima, e isso assusta. É mais fácil, mais familiar, mais seguro continuar na situação conhecida, mesmo que ela te machuque, do que dar o salto para o desconhecido da sua própria liberdade. Mas Jung nos ensina que esse medo é natural, é humano, é parte do processo de crescimento. E que do outro lado desse medo está a vida que você sempre sonhou. A mulher que você sempre foi. O amor que você sempre mereceu. Agora chegamos ao coração da transformação. O processo de individuação através do desapego.
Jung descobriu que existe um caminho específico para se tornar quem você realmente é, e esse caminho sempre passa pelo momento em que você precisa se separar do que os outros esperam de você e abraçar sua própria verdade. Para muitas mulheres, esse momento de individuação chega quando elas finalmente reconhecem que não podem mais viver para agradar. Não podem mais se diminuir para caber. Não podem mais carregar o peso emocional de relacionamentos que as drenam. A individuação não é egoísmo, é necessidade psicológica. É o processo natural pelo qual você se torna um indivíduo completo, integrado, autêntico. E para isso acontecer, você precisa aprender a separar 3 coisas que provavelmente estão confundidas dentro de você: seu ego, sua persona e seu verdadeiro self. Seu ego é a parte de você que quer ser aceita, que tem medo de rejeição, que fará qualquer coisa para manter a paz. Seu ego é quem sussurra no seu ouvido que você deveria dar mais uma chance, que você deveria ser mais compreensiva, que você deveria aguentar mais um pouco. Seu ego está constantemente preocupado com o que os outros vão pensar, com como você vai ser julgada, com se você vai conseguir encontrar outra pessoa. Sua persona é a máscara que você usa para o mundo, o papel que você aprendeu a representar. Talvez sua persona seja a mulher forte que nunca quebra, a mulher compreensiva que perdoa tudo, a mulher disponível que sempre tem tempo para todos. Sua persona pode ter sido útil por um tempo, pode ter te protegido, pode ter te dado aprovação, mas agora ela se tornou uma prisão. Seu verdadeiro self é quem você é quando ninguém está olhando, quando você não precisa agradar ninguém, quando você pode simplesmente ser. Seu verdadeiro self sabe exatamente o que você precisa, o que você quer, o que te faz feliz. Seu verdadeiro self não tem medo de ser sozinha, porque sabe que solidão é diferente de abandono. Seu verdadeiro self não tem medo de magoar os outros porque sabe que honestidade é uma forma de amor. O processo de individuação exige que você pare de viver através do seu ego e da sua persona, e comece a viver através do seu verdadeiro self. E isso, para muitas mulheres, significa tomar decisões que vão contrariar as expectativas dos outros, que vão quebrar padrões familiares, que vão desafiar o status quo. Mas como você faz essa separação na prática? Como você distingue entre a voz do seu ego assustado e a voz da sua alma sábia? Jung desenvolveu uma técnica chamada imaginação ativa, onde você dialoga conscientemente com as diferentes partes de si mesma. Você pode literalmente conversar com seu ego, perguntar para ele de que ele tem medo, o que ele precisa para se sentir seguro. Você pode conversar com sua persona, agradecer a ela pelos serviços prestados, mas explicar que agora você precisa ser mais autêntica. E você pode conversar com seu verdadeiro self, perguntar para ele o que ele realmente quer, como ele se sente, o que ele precisa para florescer. Essa não é fantasia, não é loucura. É uma técnica psicológica comprovada para acessar partes da sua psique que normalmente ficam no inconsciente. Imagine por um momento que você pudesse sentar com a mulher que você era antes desse relacionamento. O que ela diria para você? Quais eram os sonhos dela, as paixões dela, os valores dela? Onde essa mulher foi parar? Quando você começou a abandoná-la em favor de manter um relacionamento que te diminui? A verdade é que muitas vezes, para manter um relacionamento tóxico, nós abandonamos partes essenciais de nós mesmas. Nós paramos de ver certas amigas porque ele não gosta delas. Nós abandonamos certos hobbies porque ele acha bobagem. Nós mudamos nossa forma de nos vestir, de falar, de ser, para não provocar ciúme, raiva, conflito. E aos poucos, nós vamos nos tornando uma sombra de quem éramos. O processo de individuação é também um processo de reunificação. É você voltando para casa, para si mesma. É você resgatando as partes de você que foram abandonadas no caminho. É você lembrando quem você era antes de aprender que amor significa sacrifício. Antes de acreditar que seu valor estava em ser útil. Antes de aceitar que sua felicidade era menos importante que a paz dos outros. Jung descobriu que dentro de cada pessoa existe uma força que ele chamou de ânima, o aspecto feminino da psique. Mesmo em mulheres, a ânima representa a conexão com a intuição, com a criatividade, com a sabedoria emocional, com a capacidade de nutrir a si mesma.
Quando você está em relacionamentos tóxicos, sua ânima fica ferida, fica silenciada, fica esquecida. Reconectar com sua ânima é reconectar com sua fonte de poder feminino. Não o poder de controlar os outros, mas o poder de criar sua própria vida. Não o poder de salvar todo mundo, mas o poder de se salvar. Não o poder de agradar, mas o poder de ser verdadeira. Existe um exercício poderoso que Jung utilizava com suas pacientes. Ele pedia para elas visualizarem a mulher que elas gostariam de ser daqui a 5 anos. Não a esposa que elas gostariam de ser, não a namorada que elas gostariam de ser, mas a mulher. A pessoa completa, realizada, autêntica. E então ele perguntava: o que essa mulher futura diria para você sobre sua situação atual? Que conselho ela daria? Que escolhas ela faria? Quando você se conecta com essa visão de quem você pode se tornar, algo muda dentro de você. Você começa a tomar decisões, não baseadas no medo do presente, mas baseadas no amor pelo seu futuro. Você começa a perguntar, não, como eu posso evitar magoar os outros, mas como eu posso honrar quem eu estou me tornando. A individuação também exige que você aprenda a retirar suas projeções, não apenas do seu parceiro, mas de si mesma. Você projeta em si mesma expectativas que não são suas, padrões que não te servem, definições de sucesso que te fazem infeliz. Você acredita que uma mulher realizada precisa estar em um relacionamento, que uma mulher de valor consegue fazer qualquer relacionamento dar certo, que uma mulher forte aguenta qualquer coisa. Mas e se essas definições estiverem erradas? E, se uma mulher realizada for aquela que conhece seu próprio valor independente de qualquer relacionamento? E se uma mulher de valor for aquela que escolhe cuidadosamente com quem compartilha sua energia? E se uma mulher forte for aquela que tem coragem de partir quando algo não serve mais? Retirar essas projeções de si mesma é um ato revolucionário. É você se dando permissão para redefinir o que significa ser uma boa mulher. Uma mulher de valor. Uma mulher digna de amor. É você parando de se medir pelos padrões dos outros e começando a se medir pelos padrões da sua própria alma. Jung acreditava que cada pessoa tem um propósito único nesta vida, algo que só ela pode realizar, uma contribuição que só ela pode fazer. Mas para descobrir e cumprir esse propósito, você precisa estar conectada com quem você realmente é, não com quem os outros precisam que você seja. Quantas mulheres brilhantes perderam suas vidas tentando salvar homens que não queriam ser salvos? Quantas artistas abandonaram sua arte para se dedicar a relacionamentos que não as nutriam? Quantas líderes naturais se diminuíram para não ameaçar egos frágeis? Quantas visionárias enterraram seus sonhos para manter a paz em casa? Quando você se individua, quando você se torna quem realmente é, você não está apenas salvando a si mesma. Você está honrando todas as mulheres que vieram antes de você e não puderam fazer essas escolhas. Você está abrindo caminho para todas as mulheres que vão vir depois de você. Você está dizendo para o mundo que existe uma nova forma de ser mulher. Uma forma que honra tanto sua capacidade de amar quanto sua necessidade de ser livre. O processo de individuação através do desapego não é sobre deixar de amar. É sobre aprender a amar de forma saudável. É sobre reconhecer que amor verdadeiro não exige que você se diminua. Não exige que você carregue sozinha o peso emocional de um relacionamento. Não exige que você abandone seus sonhos para realizar os sonhos de outra pessoa. Amor verdadeiro celebra quem você é. Não tenta te transformar em quem você não é. Amor verdadeiro te encoraja a crescer, não te pune por querer mais. Amor verdadeiro te dá energia, não te drena. E se o que você tem agora não é isso, então talvez não seja amor verdadeiro. Talvez seja dependência emocional, talvez seja medo da solidão, talvez seja tentativa de curar feridas antigas através de relacionamentos presentes. Reconhecer isso não diminui o que você sentiu, não invalida o que você viveu, não torna você uma pessoa ruim. Reconhecer isso te liberta para encontrar o amor verdadeiro, começando pelo amor que você pode dar a si mesma. Agora vamos mergulhar na alquimia emocional. O processo pelo qual você transforma a dor em sabedoria, o sofrimento em poder, a confusão em clareza. Jung estudou profundamente a alquimia medieval
e descobriu que ela era muito mais do que tentativas de transformar metais em ouro. Era um mapa psicológico para a transformação da alma humana. E hoje, você vai aprender a ser a alquimista da sua própria vida emocional. A primeira transformação que você precisa fazer é converter sua raiva em limite saudável. Muitas mulheres foram ensinadas a ter medo da própria raiva, a acreditar que raiva é falta de feminilidade, que mulheres boas não sentem raiva, que expressar raiva vai afastar as pessoas que amamos. Mas Jung descobriu que a raiva é, na verdade, um sinal precioso da sua psique. Um alerta de que seus limites estão sendo violados, de que algo importante para você está sendo ameaçado. A raiva que você sente não é um defeito de caráter. É sabedoria emocional tentando te proteger. Quando você sente raiva porque ele não te ouve, sua psique está dizendo que você merece ser ouvida. Quando você sente raiva porque ele minimiza seus sentimentos, sua alma está gritando que seus sentimentos são válidos e importantes. Quando você sente raiva porque ele não valoriza suas contribuições, seu ser mais profundo está afirmando que você tem valor intrínseco, mas em vez de usar essa raiva como informação valiosa sobre o que você precisa, você provavelmente foi ensinada a suprimi-la, a transformá-la em culpa, a direcioná-la contra si mesma. Você se torna raivosa com você mesma por sentir raiva. Você se culpa por não ser mais paciente, mais compreensiva, mais tolerante, e assim, em vez de a raiva te proteger, ela se torna uma arma contra você mesma. A alquimia emocional te ensina a honrar sua raiva como a guardiã dos seus limites. Sua raiva sabe exatamente onde seus limites precisam estar. Ela sabe quando você está dando mais do que pode dar, quando você está aceitando menos do que merece, quando você está traindo a si mesma para manter a paz. Escutar sua raiva é como ter um sistema de navegação interno que sempre te aponta para a direção da sua própria integridade. A próxima transformação é converter sua tristeza em compaixão por si mesma. A tristeza que você sente em relacionamentos tóxicos não é apenas sobre o fim de algo. É luto por todas as versões de você que foram sacrificadas, por todos os sonhos que foram adiados, por toda a energia vital que foi desperdiçada tentando fazer funcionar algo que estava destinado a não funcionar. Essa tristeza é sagrada. Ela é sua alma chorando por todas as vezes que você se traiu, por todas as vezes que você escolheu a paz externa em vez da paz interna, por todas as vezes que você disse sim quando sua alma estava gritando não. Honrar essa tristeza é honrar a mulher que você foi, reconhecer o preço que você pagou, validar a dor que você sentiu. Mas Jung nos ensina que a tristeza pode se transformar em compaixão quando você para de julgá-la e começa a acolhê-la. Quando você se permite sentir a profundidade da sua dor sem tentar consertá-la, sem tentar fazer ela desaparecer, sem tentar ser forte o tempo todo. Quando você se trata com a mesma gentileza que trataria uma amiga querida passando pela mesma situação. A compaixão por si mesma é revolucionária para mulheres que foram criadas para ser duras consigo mesmas, para se cobrarem perfeição, para se culparem por tudo que dá errado. É reconhecer que você fez o melhor que podia com o que sabia na época, que você estava tentando amar e ser amada da única forma que conhecia, que você merece gentileza especialmente quando está sofrendo. A terceira transformação é converter seu medo em intuição. O medo que você sente de partir, de ficar sozinha, de nunca encontrar ninguém, de ter cometido um erro. Esse medo não é necessariamente evidência de que você deveria ficar. Pode ser evidência de que você está finalmente tomando uma decisão verdadeiramente sua. E toda decisão autêntica desperta medo porque ela te leva para território desconhecido. Jung descobriu que existe uma diferença entre medo neurótico e medo existencial. Medo neurótico é baseado em fantasias catastróficas, em e se que provavelmente nunca vão acontecer, em cenários criados pela mente ansiosa para te manter na zona de conforto. Mas medo existencial é o medo natural que sentimos quando estamos prestes a crescer, quando estamos deixando uma versão antiga de nós mesmas para nos tornarmos quem realmente somos. O medo de ficar sozinha pode se transformar em intuição sobre a importância de você aprender a se acompanhar, a se amar, a se bastar.
O medo de nunca encontrar ninguém pode se transformar em intuição sobre a necessidade de você primeiro encontrar a si mesma. O medo de ter cometido um erro pode se transformar em intuição sobre a coragem que é necessária para viver autenticamente. Quando você para de lutar contra seus medos e começa a escutá-los, eles se transformam em sabedoria. Eles te mostram não onde você deveria parar, mas onde você precisa crescer. Eles te mostram não do que você deveria fugir, mas em direção ao que você deveria caminhar. Agora vamos falar sobre o ritual de liberação consciente, uma cerimônia que você vai criar para marcar simbolicamente a transição entre quem você era nesse relacionamento e quem você está se tornando. Jung acreditava profundamente no poder dos rituais para marcar transformações psicológicas, para dar forma concreta a mudanças internas, para honrar a importância de momentos de transição. Esse não é um ritual de ódio ou vingança. É um ritual de amor próprio, de honra à sua jornada, de compromisso com seu futuro. É uma cerimônia onde você vai conscientemente deixar ir, não apenas essa pessoa, mas toda a versão de você que acreditava que precisava sofrer para amar, que precisava se diminuir para ser aceita, que precisava carregar o peso emocional dos outros para ter valor. Você vai escolher um objeto que represente esse relacionamento. Pode ser uma foto, pode ser um presente que você ganhou, pode ser algo que você escreveu, pode ser até mesmo uma pedra que você escolha especificamente para essa finalidade. E você vai criar um momento sagrado onde você vai falar com esse objeto, vai agradecer por tudo que esse relacionamento te ensinou, vai reconhecer a dor e também o crescimento. Você vai dizer em voz alta tudo o que você precisa dizer. Você vai expressar sua raiva, sua tristeza, sua desilusão, mas também sua gratidão pelo aprendizado, sua esperança pelo futuro, seu compromisso consigo mesma. Você vai dizer as palavras que nunca conseguiu dizer. Vai chorar as lágrimas que nunca se permitiu chorar. Vai sentir a raiva que nunca se permitiu sentir. E então, você vai fazer uma escolha consciente sobre o que fazer com esse objeto. Você pode queimá-lo, pode enterrá-lo, pode doá-lo, pode guardá-lo em um lugar especial onde ele não vai mais ter poder sobre você. O importante não é o que você faz, é a consciência com que você faz. É o fato de você estar assumindo controle ativo sobre sua própria transformação. Pause aqui por um momento e comenta. Qual dessas etapas mais tocou no seu coração? Qual você sente que precisa trabalhar primeiro? Vamos nos apoiar mutuamente nessa jornada. Porque transformação alquímica não acontece sozinha. Ela acontece quando temos a coragem de compartilhar nossa vulnerabilidade. Quando criamos comunidade com outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo. Durante esse ritual, você também vai criar um novo pacto consigo mesma. Você vai estabelecer promessas sobre como você vai se tratar daqui para frente, sobre que tipo de relacionamentos você vai aceitar na sua vida, sobre que padrões você não vai mais repetir. Esse pacto não é uma lista de regras rígidas, é um conjunto de intenções baseadas no amor próprio, na sabedoria que você adquiriu, na mulher que você está se tornando. Jung descobriu que quando fazemos transições conscientes, quando marcamos simbolicamente nossos momentos de transformação, algo muda no nível mais profundo da nossa psique. Não é apenas o final de algo, é o nascimento de algo novo. Não é apenas deixar ir o passado, é abraçar ativamente o futuro. A alquimia emocional não é sobre esquecer o que aconteceu ou fingir que não doeu. É sobre transformar a experiência em sabedoria, a dor em poder, a ferida em fonte de cura para você e para outras mulheres. É sobre descobrir que você não é vítima da sua história. Você é alquimista da sua própria transformação. Agora chegamos ao momento mais poderoso da sua transformação, a reconstrução e o novo nascimento. Você não está apenas deixando ir um relacionamento tóxico. Você está criando uma nova identidade relacional. Uma nova forma de se relacionar consigo mesma e com o mundo. Jung acreditava que toda verdadeira transformação é também uma morte simbólica seguida de um renascimento. E você está prestes a renascer como a mulher que sempre esteve dentro de você, esperando para ser livre. A criação da sua nova identidade relacional começa com o estabelecimento de limites energéticos.
Esses não são apenas limites sobre o que você vai ou não vai aceitar dos outros, são limites sobre quanto da sua energia vital você vai investir em cada área da sua vida. Você aprendeu da forma mais dolorosa que sua energia é finita, preciosa, sagrada, e agora você vai aprender a protegê-la como o tesouro que ela é. Limites energéticos significam reconhecer que você não é obrigada a estar disponível para todos, a qualquer hora, para qualquer tipo de demanda emocional. Significa entender que dizer não para alguns é dizer sim para você mesma. Significa compreender que você não é um poço infinito de compreensão, paciência e cuidado. Você é um ser humano com necessidades, desejos, sonhos que merecem tanto cuidado quanto os de qualquer outra pessoa. Jung nos ensina que pessoas saudáveis têm o que ele chamou de função transcendente, a capacidade de mediar entre opostos dentro de si mesmas. No seu caso, isso significa equilibrar sua capacidade natural de amar e cuidar com sua necessidade igualmente natural de ser cuidada e valorizada. Significa encontrar o ponto de equilíbrio entre compaixão pelos outros e compaixão por si mesma. Estabelecer limites energéticos também significa aprender a reconhecer os sinais do seu próprio corpo quando você está dando mais do que pode dar. Talvez você sinta um aperto no peito quando alguém faz demandas excessivas sobre seu tempo. Talvez você sinta um cansaço profundo quando está em ambientes onde você não pode ser autêntica. Talvez você sinta ansiedade quando está repetindo padrões antigos de autossacrifício. Esses sinais não são fraqueza, são sabedoria. Seu corpo é seu primeiro sistema de alerta, sua primeira linha de defesa contra relacionamentos e situações que drenam sua energia vital. Aprender a escutar esses sinais é aprender a se proteger antes que o dano seja feito. É aprender a honrar suas necessidades antes que elas se tornem emergências. A definição dos seus valores não negociáveis é outro pilar fundamental da sua nova identidade relacional. Esses são os aspectos da sua vida, da sua personalidade, dos seus sonhos que você não vai mais sacrificar por nenhum relacionamento. Esses são os limites sagrados que você estabelece não por raiva ou mágoa, mas por amor próprio e autopreservação. Talvez um dos seus valores não negociáveis seja o respeito. Você não vai mais aceitar ser interrompida constantemente, ter suas opiniões minimizadas, ser tratada como se suas contribuições não tivessem valor. Talvez outro valor seja a honestidade. Você não vai mais aceitar meias-verdades, manipulação emocional, promessas vazias que nunca se concretizam. Ou talvez um dos seus valores seja a reciprocidade. Você não vai mais estar em relacionamentos onde você é sempre quem dá, sempre quem compreende, sempre quem se adapta. Você vai buscar relacionamentos onde existe um fluxo saudável de dar e receber, onde sua energia é nutrida tanto quanto é oferecida. Esses valores não são exigências impossíveis que você faz aos outros. São padrões que você estabelece para si mesma sobre que tipo de tratamento você vai aceitar, que tipo de dinâmica você vai alimentar, que tipo de energia você vai permitir na sua vida. São promessas que você faz para a mulher que você está se tornando. A prática do amor próprio ativo é talvez o aspecto mais revolucionário da sua transformação, porque você provavelmente cresceu acreditando que amor próprio é egoísmo, que cuidar de si mesma é vaidade, que priorizar suas necessidades é crueldade com os outros. Mas Jung descobriu que amor próprio não é narcisismo, é necessidade psicológica básica para uma vida saudável. Amor próprio ativo significa tratar a si mesma com a mesma gentileza, paciência e compaixão que você naturalmente oferece aos outros. Significa falar consigo mesma da mesma forma carinhosa que você falaria com uma criança amada. Significa defender a si mesma com a mesma ferocidade que você defenderia alguém que você ama. Isso pode significar acordar de manhã e, em vez de começar o dia se criticando pelo que você não conseguiu fazer ontem, você começa agradecendo ao seu corpo por ter descansado, à sua mente por ter processado as experiências do dia anterior, à sua alma por continuar sonhando com um futuro melhor. Pode significar escolher roupas que fazem você se sentir bonita e confortável, não roupas que escondem quem você é ou que atendem às expectativas dos outros. Pode significar comer alimentos que nutrem seu corpo e sua alma, não comer por ansiedade ou deixar de comer por autopunição.
pode significar criar um espaço na sua casa que é só seu, onde você pode se retirar quando precisa de paz, onde você pode se reconectar consigo mesma, onde você pode simplesmente ser sem ter que performar para ninguém. Esse espaço não precisa ser grande ou elaborado, precisa apenas ser sagrado para você. A integração e manutenção da sua transformação exige que você desenvolva uma rotina de checagem emocional. Jung acreditava que a consciência é como um músculo que precisa ser exercitado regularmente. E a autoconsciência é a base de toda transformação duradoura. Essa checagem emocional pode ser tão simples quanto parar por alguns minutos todos os dias e perguntar para si mesma: como estou me sentindo? O que meu corpo está me dizendo? Que padrões antigos estou repetindo? Que novos padrões estou criando? Estou honrando meus valores? Estou cuidando da minha energia? Essas não são perguntas para se julgar. São perguntas para se conhecer. São oportunidades de fazer pequenos ajustes antes que pequenos problemas se tornem grandes crises. São momentos de celebrar seu progresso, de reconhecer sua coragem, de reafirmar seu compromisso consigo mesma. As técnicas de proteção energética que Jung desenvolveu são ferramentas práticas para manter sua transformação, mesmo quando você está em ambientes ou situações que antes te drenariam. Uma dessas técnicas é a visualização de uma bolha de luz ao seu redor, uma barreira energética que permite que amor e positividade entrem, mas que filtra negatividade e drama desnecessário. Outra técnica é o que Jung chamou de retirada consciente, onde você se dá permissão para se afastar física ou emocionalmente de situações que não são saudáveis para você. Isso não é rudeza, é autopreservação. Não é egoísmo, é sabedoria. O seu plano de prevenção de recaídas emocionais é um mapa que você cria para si mesma sobre como reconhecer quando está voltando a padrões antigos e que ações tomar para se redirecionar. Recaídas emocionais são normais, são parte do processo de transformação. O importante não é evitá-las completamente, é reconhecê-las rapidamente e ter ferramentas para sair delas. Talvez você perceba que está voltando a padrões antigos quando se pega se desculpando por coisas que não são sua culpa. Ou quando se pega dizendo sim para coisas que sua alma está gritando não. Ou quando se pega justificando comportamentos dos outros que você sabe que não são aceitáveis. Quando você reconhece esses sinais, em vez de se julgar, você volta para suas ferramentas. Você relembra seus valores não negociáveis. Você pratica suas técnicas de proteção energética. Você se reconecta com a mulher que você está se tornando e pergunta: o que ela faria nessa situação? Jung disse uma vez que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmas. E hoje você aprendeu que quando você deixa ir quem não te serve, você encontra quem você realmente é. Você descobriu que deixar ir não é desistir de amor. É finalmente aprender a amar de verdade, começando por você mesma. A jornada que você fez hoje não é apenas sobre terminar um relacionamento tóxico. É sobre terminar uma forma tóxica de se relacionar consigo mesma. É sobre deixar morrer a mulher que acreditava que precisava sofrer para amar, que precisava se diminuir para ser aceita, que precisava carregar o peso emocional dos outros para ter valor. E é sobre dar à luz a mulher que sempre esteve dentro de você, a mulher que sabe seu próprio valor, que honra sua própria energia, que escolhe relacionamentos que a nutrem em vez de relacionamentos que a drenam. A mulher que entende que amor verdadeiro não exige sacrifício da sua autenticidade, que compaixão real não exige autossacrifício, que ser boa não significa estar sempre disponível. Você renasceu hoje como a alquimista da sua própria vida, como a arquiteta dos seus próprios relacionamentos, como a guardiã da sua própria energia vital. E esse renascimento não é o fim da sua jornada. É apenas o começo de uma vida onde você finalmente pode ser completamente, autenticamente, unapologeticamente você mesma. Se esse vídeo tocou sua alma, se você reconheceu sua história aqui, faça parte dessa família de mulheres corajosas. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque você merece continuar recebendo conteúdo que nutre sua transformação. Comenta aqui embaixo qual foi a frase que mais marcou você, qual ensinamento você vai aplicar primeiro. Eu quero conhecer sua história, quero celebrar sua coragem.
Quero fazer parte da sua jornada de liberdade. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso. Seja a ponte entre ela e a transformação que pode mudar a vida dela para sempre. E se você curtiu, deixa aquele like que alimenta minha alma e me mostra que estou no caminho certo, que estou cumprindo meu propósito de despertar mulheres para sua própria grandeza. Juntas, estamos reescrevendo a história do que significa ser mulher. Juntas, estamos criando uma nova definição de amor que inclui amor próprio. Juntas, estamos provando que deixar ir não é desistir, é renascer. E você, linda, você não está apenas salvando a si mesma. Você está abrindo caminho para todas as mulheres que vão vir depois de você. Você está sendo a mudança que o mundo precisa ver.